Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Muito obrigado, um feliz dia. Muito obrigado, um feliz dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa atividade virtual da Seitonê, esse modo feliz de viver, que você, seus familiares, amigos, a todas as pessoas sejam cada vez mais felizes nesse modo feliz de viver, que é o modo feliz de viver da Seitonê. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sucesso, E tem tantas pessoas que buscam o sucesso, e muitas delas há anos. Não só do sucesso profissional, financeiro, também, por que não, o sucesso na vida familiar, o sucesso da sua própria vida. E olha só, hein? Olha só, no programa de hoje, nós vamos conhecer duas pessoas. E tiveram, olha, que maravilha aconteceu na vida delas. Uma delas é essa que está na tela com vocês, que é o senhor Edilson Cravo. Ele é um grande empresário. Teve muitas dificuldades na vida, mas ele vai contar o porquê dessas dificuldades. Como ele venceu na vida, o que ele praticou conhecendo a Seitonê para ser um grande empresário. Ainda ele é jovem, eu falo para ele que é um menino ainda, né? Mas, quando conheceu a Seitonê, aprendeu o que tinha que fazer, fez, e a partir daí, então, a vida se tornou um sucesso extraordinário. Que nem diz o outro, né? O homem está rico hoje, está feliz pra caramba, tem uma família espetacular, graças às práticas do ensinamento da Seitonê, e ele vai contar para mim, para você, como que ele venceu na vida. E uma outra pessoa que nós também vamos conhecer hoje, muitos talvez já o conhecem também, está aí na tela também para vocês, é o proletor Fernando Ló. Ele é um arquiteto. O Edilson Cravo, que eu mostrei agora há pouco, ele mora aqui na cidade de São Paulo. O Fernando Ló, arquiteto, mora na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Olha, passou uma loucura na vida dele, sabe? E se ele está entre nós hoje, é graças também o que ele aprendeu e praticou, conhecendo o ensinamento da Seitonê. Feliz, hoje muito feliz, casado, tem um filho espetacular, e hoje ele vai contar para todos nós como que a vida dele se tornou um sucesso, praticando o ensinamento da Seitonê. E para falar sobre sucesso, eu me apoio em duas obras da Seitonê. Uma delas é esse aqui, ó, esse livro, O Sucesso Nunca Dorme, editado pela Seitonê do Brasil, e o tema dele já é sucesso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre este livro, mas também eu me apoio nesta obra fantástica da Seitonê, que é a Palavra de Luz 2021, com mensagens dos mestres Masaharu Taniguchi e Seiichi Taniguchi. Algumas pessoas a conhecem como folhinha de parede, porque ela fica pendurada na parede assim, né? Tem muitas pessoas lá em casa que colocam lá um preguinho, um parafuso e pendura lá, e acabou se tornando conhecida como folhinha de parede, ou seja, tem as mensagens da Seitonê, assim são 31 mensagens. E a gente vai estar utilizando, então, a Palavra de Luz também 2021. Então, vamos começar, né?
Por mais, olha só, em que fala aí, ó, no livro Sucesso Nunca Dorme, da página 85. Por mais que você acalente em seu interior o sucesso, se não consegue entrar em ação e realizá-lo, é como uma flor que não desabrocha. Por mais que você acalente em seu interior o sucesso, e talvez é o caso de você, talvez, acalenta em seu interior esse sucesso. E como eu falei agora há pouco, talvez não é só o sucesso no sentido profissional, financeiro, mas talvez o seu grande sucesso é se curar. Talvez o seu grande sucesso é ter uma família harmoniosa. E para quem já está feliz, tem sucesso, digamos assim, na vida sentimental, familiar, até financeira, talvez o seu grande sucesso é manifestar Deus de todas as formas, ajudando pessoas, todos os seres vivos e assim por diante. Mas se muitas pessoas acalentam esse sucesso em seu interior e não conseguem realizá-lo, o que falta é entrar em ação, como diz aí. E se você não entra em ação, é como uma flor que não desabrocha. E aí, você começa a perceber que, né, se uma flor hoje, ela é apreciada por todos nós, porque ela é bonita, mas antes dela ser flor, um dia ela nasceu, desenvolveu, cresceu, desabrochou. E hoje nós a chamamos de flor. E se existe essa flor hoje, né, bonita, é porque teve esse processo. E digamos assim, você nasceu, você cresceu, você desenvolveu, e dentro de você existe esse sucesso. E por que, se ele existe em mim, por que ele não se manifesta? Olha que interessante. Eu sempre morei aqui no interior do estado de São Paulo, numa cidade que se chama Santa Bárbara do Oeste, que dá 150 quilômetros daqui da capital de São Paulo, a cidade de São Paulo. E quando eu morava lá, eu sempre viajava de carro pelas rodovias ali da região, e eu tinha sempre um costume de parar num posto de gasolina, porque nesse posto, na verdade, tinha um restaurante chamado Frango Assado, e talvez muitos de vocês já pararam, e quando se fala em frango assado, eu estou me referindo a esse estabelecimento comercial. Eu parava lá por algumas razões. Eu achava bonito, bonito, bonito. Tinha algumas coisas diferentes lá. O sistema de pagamento, você pegava umas fichas e acreditando nessa ficha, o banheiro, essas coisas assim, eram diferentes. E eu sempre parei lá. Todas as vezes que eu viajava naquelas rodovias que tinha esse restaurante, eu parava lá, porque eu acabei simpatizando com esse modo deles trabalharem. Até que um dia eu comecei a parar e pensar, caramba, como que começou esse frango assado? Caiu do céu assim, pronto já? Aí fui ler um pouquinho, né, a história do frango assado. E olha só então, hein, né? O senhor José e dona Rosa Manfrim, eles moravam aqui na região de Campinas, aqui, né? Perto de Campinas, só que eles moravam numa zona rural, numa chácara, num sítio. E aí o governo estadual resolveu construir uma rodovia chamada Rodovia Anhanguera, que liga São Paulo ao interior do estado de São Paulo, né, no sentido ali de Santa Bárbara, Americana, Piracicaba, Limeira, até chegar em Ribeirão Preto, e vai até ali perto de Minas Gerais. E aí, então, esse senhor, que tinha um sítio ali, resolve aproveitar essa situação e, vendo pessoas começando a atravessar, porque ali, então, agora nasceu uma pista, uma rodovia, ele resolve, então, pegar as frutas lá do seu sítio, colocar numa banquinha ali na rodovia para vender para as pessoas que passavam lá. Aí ele percebeu que não só as pessoas que caminhavam, mas carros começavam a parar para comprar frutas. Mal ele começou a fazer isso, veio lá as autoridades do Departamento de Estrada de Rodagem e solicitou para que ele saísse de lá, porque lá não podia ficar. Ele andou 1 quilômetro a mais de onde ele estava, e aí então permitiram ele montar a banquinha dele, que chamava na época Santo Antônio, né? Mas olha que interessante. Começou então a ter uma nova vida, vendendo frutas na beira da estrada, uma banquinha. Qual que é o investimento disso? Praticamente nada, né? Mas somente ele tinha no interior a ideia do sucesso
ele só aproveitou, então, uma situação e entrou em ação. E essa ação dele foi apenas aproveitar aquilo que Deus estava mostrando para ele. Opa, tem uma rodovia, passa carros, passa pedestres, então é uma chance. E assim ele aproveitou. Começou a vender frutas, e quando ele reunia lá nos fins de semana também com a família, um dos pratos prediletos da família, os amigos que iam almoçar lá na família, era o frango assado que a mãe fazia, né? E as pessoas comentavam demais a delícia que era o frango assado que a mãe fazia. E eis que então o seu José pensa, por que então não vendeu frango, já que todo mundo fala tão bem do frango? Então começou a vender frango assado também, e a partir daí então começou a pegar tanto fama, né, que o nome do rancho dele, que era Santo Antônio, foi mudado para Rancho do Frango Assado, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo a divulgação, as vendas, a comercialização dos seus produtos, que deixou de ser um rancho, deixou de ser uma barraquinha na beira da estrada, e virou um complexo extraordinário, chamado Restaurante Frango Assado. E foi crescendo tanto, que hoje, em aeroportos, shopping center, beira das rodovias aqui no estado de São Paulo, tem um monte desses restaurantes do frango assado. Hoje a família vendeu, né, a rede de frango assado para uma empresa norte-americana, pelo menos grande parte dos seus empreendimentos, com um valor extraordinário, que não cabe aqui dizer, que dá para eles viverem não sei quantas gerações, se souberem utilizar bem, graças a uma iniciativa só, de trazer a fruta do pé até a beira da estrada para divulgar e vender. Então, é possível ter sucesso? É possível ter sucesso. E, às vezes, do teu lado está a sua chance de ser um vencedor na vida. Do seu lado está a chance de você começar. Só que a gente espera cair do céu alguma coisa para dizer que agora sim vai dar certo. Mas não precisa fazer isso, não. Então, mais uma vez, lendo aí a mensagem do dia 25, a mensagem do livro Sucesso Nunca Dorme, página 85. Por mais que você acalente em seu interior o sucesso, se não consegue entrar em ação e realizá-lo, é como uma flor que não desabrocha. Então, por favor, nascer como um pequeno botão sem problema nenhum. E esse é o natural, entre aspas, fenomenicamente falando. Mas passar a vida toda fechado não é natural. O natural é desenvolver e crescer, né? E mostrar para o mundo a sua beleza. No teu caso, mostrar para o mundo a grandeza que você tem, de que você é constituído, que são de infinitas possibilidades, de uma capacidade extraordinária. Então, faça isso, por favor. E também diz, né, no livro Sucesso Nunca Dorme, na página 86. Não basta desejar o sucesso, é preciso mais que isso. Não basta desejar o sucesso, é preciso mais que isso. É necessário que você utilize de suas ferramentas para construir um destino pleno de realizações. Olha, eu estou com fome. Ok, vamos tomar uma refeição? Vamos. Talvez aí nessa hora você comece a utilizar xícara, talheres, pratos, alguma coisa assim. Então, o objetivo é a refeição, mas você se apoia em algumas coisas para poder fazer com que essa refeição ela seja realizada. Querer ter sucesso? Perfeito. Mas utilize as ferramentas que Deus te ofereceu para que você então vença na vida. E quantas ferramentas que você tem? Meu Deus do céu. Falamos agora há pouco. Capacidade você tem? Tem. Amor você tem? Tem. Iniciativa você tem? Tem. Criatividade você tem? Tem. Harmonia você tem? Tem também. Tem vida? Está vivo? Pelo amor de Deus, o que mais que precisa, meu Deus do céu? E você provavelmente tem uma família extraordinária. Tem um teto para morar. Tem aí um telefone celular para assistir o programa da Seitonê no YouTube. Tem também aí uma casa, onde tem talvez uma ou duas, três, várias aparelhos de televisão também, que dá para assistir também o programa da Seitonê. Olha que bênção que é isso. Mas você tem Deus acima de tudo. Tem Deus. Então é só utilizar. E olha só,
lembra que eu falei logo no começo que nós íamos conhecer 2 pessoas hoje? E uma delas vamos conhecê-la agora. Se chama Edilson Cravo. Hoje é preletor da Seitonoye. Se dedica também, não só como empresário, mas como uma pessoa do bem, onde ele leva o ensinamento da Seitonoye, orienta pessoas, orienta empresários, orienta amigos, né? E vive uma vida extraordinariamente feliz e próspera. Mas não era assim. Sofreu muito, muito, também devido à carência financeira. Mas eis que um belo dia, a mãe fala para ele, vai na Seitonoye, filho. Vai lá na Seitonoye. Você ainda é jovem. Você tem tanto tempo para aprender e crescer na vida. Vai na Seitonoye. E quando ele então começou a participar da Seitonoye, que ele aprendeu que ele tinha uma lição para fazer. E eu nem vou falar. É melhor que ele fala. Então vamos ouvir junto, né, essa história de superação, de sucesso do empresário Edilson Cravo. Muito obrigado. Bom, minha história na Seitonoye se inicia quando eu tinha 17 anos de idade. Era muito tímido, minha família tinha uma limitação financeira e com apenas 15 anos de idade parei de estudar para poder trabalhar o dia inteiro e à noite. Além da timidez, tinha também um sério problema de relacionamento com meu pai. Ele bebia bastante e isso magoava muito, ocupava por toda a infelicidade da família. Foi minha mãe que conheceu o Seitonoye, começou a frequentar a Associação da Pomba Branca. Quando entrei na Associação dos Jovens, o mundo para mim começou a mudar. Lá, começaram a falar para mim, você é filho de Deus, você é maravilhoso, você pode tudo. E isso me dava um grande conforto. Comecei a praticar a meditação Shinsokan. Mas, engraçado, parece que as coisas não melhoravam. Meu pai continuava a beber. A situação financeira também não melhorava. Comentava meu pai do meu sonho de fazer uma faculdade. Ele dizia para mim, meu filho, tira isso da cabeça. Faculdade é coisa para filho de rico e não para você. Meu pai continuava a beber. E percebi que estudando a Seitonoye estava no relacionamento com meu pai o meu primeiro grande desafio. Comecei a fazer a lição de casa. Agradecer papai, agradecer mamãe. Não demorou muito tempo, chegou a hora da prova do 7. Era mais um fim de dia, estava voltando para casa no final do expediente. E chegando em casa, adentrando no quintal da minha casa, encontrei meu pai caído. De tanto beber, estava no chão. Naquele instante me deu um sentimento de raiva. Puxa, tudo que eu aprendo não vale nada. E entrei para dentro de casa e deixei ele caído. Mas, lá dentro de casa, uma voz começou a me dizer, do que adianta falar palavras de amor se não for capaz de colocá-las em prática? E como disse, eu já era dirigente da JSI. Essa voz me questionava, do que adianta, Edilson, você falar de amor lá na sua associação local, se você não é capaz de praticar isso? Largue a mão de ser covarde, vai até teu pai, faça a lição de casa, aquilo tem que ser feito. Uma força maior veio a mim, consegui ir até meu pai deitado no quintal, me abaixei até o peito dele e comecei a chorar. Pai, me perdoa, meu pai. Compreendi a verdade, meu pai, toda a situação, para que eu pudesse me aproximar do Senhor. Perdoa, meu pai. Naquele instante, Deus me deu uma força
para que eu conseguisse levantá-lo e levá-lo até o quintinho da sala, longe do frio. Ele adormeceu, mas antes de adormecer, ele falou para mim: meu filho, eu tenho vergonha de toda essa situação. Eu disse: meu pai, não se preocupe, vamos renascer. Adormeceu. No dia seguinte, parece que uma força maior havia tocado. Meu pai, a partir daquele dia, nunca mais bebeu. Aquela situação me deu força. Comecei a acreditar muito mais na capacidade. Passei a acreditar que, reconhecendo a imagem verdadeira, de fato, ela se manifesta. Voltei a estudar. Já estava com meus 20 anos de idade e fiz um supletivo. A situação financeira não melhorava. Continuava difícil. A única alternativa para mim era entrar numa faculdade pública. Estudamos. Prestei o primeiro vestibular. Não consegui. Fui fazer o segundo. Também não. Quando eu voltei do terceiro vestibular, chegando em casa, minha mãe veio ao meu encontro e diz: meu filho, teu pai passou às 4 horas do vestibular lendo a Sutra. Aquilo me soou como algo que dizendo: dessa vez eu vou conseguir. E de fato, consegui naquele ano realizar o meu sonho de começar a fazer um curso de engenharia. Já nos primeiros anos da faculdade, passei a acalentar um grande sonho, de ser um empreendedor na área que eu estudava. E aproveitava a cada instante no percurso para casa, no metrô, para visualizar no reflexo do espelho do metrô, né, a minha imagem, mentalizando: eis na minha frente um verdadeiro filho de Deus, eis na minha frente um empresário bem-sucedido, um grande engenheiro. E, numa certa ocasião, fui fazer um curso nos Estados Unidos e lá encontrei o meu atual sócio e disse a ele meus sonhos. Ele contou para mim que estava procurando alguém para poder ampliar os negócios dele. Fizemos sociedade. No começo, essa empresa tinha 7 funcionários. Faz já 7 anos. E hoje, nós temos um total de 50 colaboradores. Ampliamos nossos negócios. Além da área de engenharia, também temos negócios em outras áreas. Temos total de 6 escritórios, todos em prédio próprio, na cidade de São Paulo, Campinas e Joinville. Hoje, eu me considero um empreendedor de sucesso. Tenho uma família, uma esposa que desde o começo acreditou em mim, um filho de 4 anos, uma filha de 1 ano. E o que eu sou hoje, tudo que eu consegui até hoje, foi graças à Associação dos Jovens da Seitonoye. Maravilha. Que maravilha, que espetáculo, né? Saber que um jovem como ele, Edilson, superou todas as suas dificuldades, limitações e carências e hoje é um grande, grande empresário. Várias empresas. E ainda bem jovem, graças à prática de maneira correta do ensinamento da Seitonoye. Eu disse também que ia me apoiar aqui, né? Nessa palavra de luz de 2021. E aqui na mensagem do dia 4, escreve assim, né? Nessa palavra de luz do dia 4. Infinitas possibilidades abrem-se a partir de um modo de vida positivo e alegre. Infinitas possibilidades abrem-se a partir de um modo de vida positivo e alegre. Aí você fala assim: puxa vida, eu quero tantas coisas, e por que não vem tantas coisas na minha vida? E muitas das vezes não é que não vem, é que falta eu fazer aquilo que eu preciso fazer, porque o que eu preciso fazer é o natural.
que é ter uma vida alegre e uma vida positiva, de otimismo, de fé verdadeira e não de superstição. É crer na verdade de que você é dotado de capacidade infinita e de sucesso infinito. E o que significa crer de capacidade infinita? Crer em sucesso certo? É crer que você é vida perfeita, dotado de todos os dons divinos, para que você os revele aqui, da maneira certa, no lugar certo, no momento certo, para que você mostre para o mundo a grandeza de que você é constituído como filho de Deus perfeito, que a Seitonê tanto nos ensina. Então, infinitas possibilidades abrem-se a partir de um modo de vida positivo e alegre. Vamos lá para frente um pouquinho, e diz assim então no livro O Sucesso Nunca Dorme. Se você quer receber algo melhor, olha, se você que está em casa agora, quer receber algo melhor da vida, doe à vida o que há de melhor em você. E já parou para pensar um pouquinho? O que eu tenho de melhor? Talvez não é nem o seu carro, a sua casa, seu aparelho de telefone. O que você tem de melhor? E talvez tenha várias respostas. Eu gostaria de sugerir algumas. O que você tem dentro de você? E talvez alguém está pensando, Deus, perfeito. Doe Deus. Não tristezas, não inveja, não mágoas, não ressentimentos. Doe Deus. Deus é vida, é sucesso, é prosperidade, é alegria, é amor. Então, doe Deus. Por que não? Talvez uma outra resposta. O que há de melhor em você? É a sua alegria. Doe a sua alegria. Por que andar de cara de tomate seco, de uva passa, de maracujá murcho, meu Deus do céu? Então, doe aquilo que você tem de bom, que é alegria. Cumprimente seus familiares com uma cara, digamos assim, de felicidade, de alegria. Abra seus braços para os seus familiares que vivem com você dentro da sua casa. Bom dia, querida, bom dia, querido, bom dia, filhos, bom dia, papai, bom dia, mamãe, bom dia, sogro, bom dia, sogra, bom dia, irmão. Caso alguém quer fazer isso, mas não tem condições hoje devido à distância, e é orientado para não ficar andando muito para cá, para lá, se aproximar fisicamente de quem não mora na mesma casa, vai por telefone, manda uma mensagem, fala. Mas, enfim, o que há de melhor em você? Talvez você tenha aí um livro da Seitonê na sua casa, doe para alguém. E talvez essa doação de um livro vai fazer uma diferença extraordinária na vida de uma outra família, de uma outra pessoa, e assim por diante. E quando se fala em coisas maravilhosas de doação, aqui no Brasil tem uma rede de lojas chamada Casas Bahia, vocês provavelmente já ouviram falar, já talvez são clientes também. E o senhor Samuel Klein, que é o fundador das Casas Bahia, né? Assim como tanto outros judeus, né? Ele acabou fugindo da Polônia e veio para o Brasil. Mas antes de fugir da Polônia, ele e o seu pai foram escravizados, né? E ao mesmo tempo em que sua mãe e mais 5 irmãos foram para o campo de extermínio. E assim que teve uma chance, na década de 50, ele veio para a América do Sul e veio morar aqui na cidade de São Caetano do Sul, aqui na grande São Paulo. E veio para cá, então, precisava começar a sua vida. E o que ele começou a fazer? Vender artigos de cama, mesa e banho. E como que ele começou fazendo isso? Pegava uma charrete, enchia dessas mercadorias e saía oferecendo de casa em casa para as pessoas, de porta em porta.
artigos de casa, mesa e banho. E naquela época também tinham pessoas que queriam adquirir os produtos dele, do seu Samuel, mas não tinha condições de fazer isso. Queria, mas as pessoas não podiam comprar, não tinha dinheiro. E foi aí então que ele teve uma ideia. Já que eu tenho um produto que, de uma certa forma, as pessoas precisam e esses produtos vão beneficiar essas pessoas. Elas querem, têm o desejo de ter, mas não têm o dinheiro para comprar. E o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Foi aí então que veio a ideia. Por que não vender facilitado? O famoso carnezinho. A famosa ideia do parcelamento em 3, 4, 5, 6 vezes. Naquela época não tinha cartão de crédito para 5, 6, 10 vezes, sem juros. Começou a vender por carnezinho. A senhora compra, mês que vem eu passo aqui de novo, eu recebo essa prestação. Ele começou a fazer assim. E olha no que deu. Pelo amor de Deus, né? Olha o sucesso. Então, o que ele tinha? Uma vida amarga. Foi torturado. Trabalhou como escravo lá na Polônia. Fugiu, graças a Deus, que nem diz o outro. Graças a Deus para nós no Brasil também, porque tem essa rede de lojas hoje que facilita a vida de muitas pessoas a realizar seu sonho de ter alguns utensílios domésticos, principalmente em casa, e também criou para nós aqui essa possibilidade de parcelamento. E na página 87 do livro Sucesso Nunca Dorme, escreve assim o autor: se lhe falta tudo, né? Se lhe falta tudo e nada vai bem, coloque mais bem em tudo que você faz e nada faltará. Ok? Se lhe falta tudo e nada vai bem, coloque mais bem em tudo que você faz e nada faltará. O pretor vai lendo aqui, mas não muda a tela do computador, ainda parece tudo errado, né? Mas a culpa é do pretor aqui, tá? E aí diz assim, então, mais uma vez: se lhe falta tudo e nada vai bem, coloque mais bem em tudo que você faz e nada faltará. Tem umas coisas assim que a gente parece que tem que ver, né? Para a gente começar a acreditar. Acontecem coisas, você fala assim, não, será que isso é verdade? É verdade. Nós ouvimos agora há pouco a história de superação, de sucesso do jovem Edilson Cravo, hoje também empresário e preletor da Seitonoye. Conheço um outro jovem, também de sucesso, e bota sucesso nisso. É um grande arquiteto, mora na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e o grande sucesso dele, eu não diria que foi a carreira ou é a carreira profissional dele como arquiteto. O grande sucesso dele não é simplesmente hoje ter ter uma família, ter um filho maravilhoso, ter uma vida social maravilhosa. Mas eu ouvi dele que o grande sucesso dele é estar vivo hoje. E graças a essa possibilidade que Deus deu a ele de estar vivo, é que ele tem uma carreira maravilhosa, ele tem uma esposa maravilhosa, a Márcia, e tem um filho maravilhoso, que é o Vitor, né? Mas como que aconteceu para que ele superasse algumas coisas que ocorreram na vida dele? Então, vamos convidar, então, o preletor Fernando Ló, lá de Florianópolis, para que ele fale um pouquinho para a gente, então, a sua alegria de estar vivo hoje. Muito obrigado, preletor Fernando. Bom dia, muito obrigado, Enio, muito obrigado a todos, pessoal que está nos ouvindo, está nos acompanhando. É uma alegria imensa, né? Você falou ali nas suas falas ali sobre a alegria de estar vivo, a alegria de viver, nunca é uma alegria que vem do nada. É uma coisa que é espontânea, da conscientização da vida perfeita que a gente carrega dentro da gente, né? Esse fascínio por cada dia mais, cada dia mais. Eu tive uma situação em que eu me envolvi
num acidente de trânsito, e, na verdade, eu estava dentro de um táxi, o táxi colidiu, né? Foi um acidente de trânsito, mas dali eu segui direto para uma UTI, e da UTI não tinha mais chance nenhuma de sobreviver. O próprio médico, né, falou para mim, posteriormente, que a gente só operou porque a gente realmente é obrigado a fazê-lo, né? E a questão de que a pessoa manter-se nesse tipo de consciência de estar vivo e agradecer só por isso, foi aquilo que realmente me salvou. Não só nessa vez, mas posteriormente também vem sendo aquilo que motiva e que me dá razão de prosseguir, sempre no caminho reto, sempre no caminho reto. Essa consciência de que se eu estou vivo hoje, é porque eu estou cumprindo a vontade de Deus. O fato é que naquele acidente, que eu fui levado às pressas para o centro cirúrgico, e onde o médico, como ele mesmo disse, operou porque era obrigado, né? A minha família, amigos, todo mundo já estava decidindo onde é que eu ia ser enterrado, enfim, né? O meu pai que hoje faleceu já, né? Naquele momento ele chegou no corpo e disse assim, micróbios, esse lugar não é o lugar de vocês estarem habitando, aqui é a morada de um filho de Deus. A minha mãe disse, Deus, se o momento for agora, que você possa levá-lo, mas deixe-o conosco com toda a alegria que ele tem, se for de sua vontade também. Então, a partir desse momento, meu corpo começou a reagir, e eu comecei a melhorar, né? E eu fui para casa. Quando eu me dei conta que eu estava no hospital naquele dia, eu disse assim, puxa vida, dia 10 de outubro eu vou ter que estar na minha casa. E claro que não existia possibilidade alguma, meu corpo lado esquerdo totalmente paralisado, eu não tinha nem condição nem de estar ali deitado, imagina caminhar para ir para casa. Mas eu fui mantendo aquela ideia, aquela consciência de que aquela vida era perfeita, e de que se havia uma vida, existia um propósito, e se existe um propósito, existe um caminho, e de que se existe um caminho, eu preciso percorrê-lo. E essa determinação inquebrantável, uma fé inabalável, de que eu precisava reagir, e precisava agir, e precisava encontrar o meu caminho. O fato é que, através desse esforço contínuo, né, dessa mobilização consciente de tudo aquilo que eu deveria fazer, eu fui melhorando. E, para ter uma ideia, no primeiro dia que eu desci um degrauzinho da escada, a minha fisioterapeuta começou a chorar. Aí eu me dei conta, puxa vida, cara, se ela está chorando que eu desci um degrau, é porque eu devo estar muito ruim mesmo, né? O médico me deu um andador e falou assim, Fernando, tu te acostuma com ele, que tu vai passar o resto da vida utilizando ele. Eu não briguei com o médico, eu não xinguei o médico, não falei nada. Eu falei assim, puxa, muito obrigado, muito obrigado. Cheguei em casa, eu dei um chute no andador, que ele caiu para um lado, eu caí para o outro. Mas mesmo assim, não desisti. Mesmo assim, eu continuei buscando, né, de forma diligente, de forma compreendendo que já estava tudo bem. Esse é o grande, o ápice, vamos dizer assim, da consciência, né, de que eu sou filho de Deus. Já está tudo bem, já está tudo bem, já está tudo bem. E dessa maneira, então, eu pude voltar a andar, pude voltar a trabalhar, né, pude voltar a exercer as minhas funções dentro da organização da Seitione, que eu era um líder da animação. Eu fui também dos jovens empreendedores junto com o Edilson, né, no século passado. A gente já não é mais tão jovem, mas só na cara, porque o nosso espírito continua sendo de uma criança alegre, feliz. E de repente, num determinado momento, eu me dei conta que eu precisava extravasar de uma forma maior. Comecei a buscar novos conhecimentos, buscar novas oportunidades, né? E eu comecei a me instruir melhor, né? Fui fazer um curso de MBA, fui buscar uma compensação, vamos dizer assim, pelo tempo que eu estava parado nos estudos, né? Porque não adianta a pessoa querer fazer as coisas se não sabe como fazê-las. Então, dentro dessa sistemática, né? Que eu sou uma pessoa muito focada naquilo que eu desejo e organizada no sentido de buscar o resultado que eu desejo. E eu faço todo o esforço necessário. O resultado é com Deus. O resultado é com Deus. Mas se eu fui provido de uma motivação interior, que não é egoísta, que é em propósito do bem de todos, como que vai dar errado? E esse tem sido meu lema da minha vida até hoje. Um dia minha esposa, né, perguntou para mim, puxa, Fernando, mas tu tem muita sorte porque tu está vivo
Ou tu tem muito azar, porque tu estava no táxi na hora errada. E imediatamente eu disse a ela, não tenho sorte nem azar, mano. Eu tenho gratidão infinita a Deus pela vida que Ele me deu. A ideia é que a gente possa continuar vivo significa continuar agradecendo. Continuar agradecendo significa continuar fazendo. Filho de Deus todo mundo é. Agora, o que você faz com o Filho de Deus que habita no seu interior? Ser e fazer tem que ser a mesma coisa. Essa tem sido a minha dinâmica, o meu propósito, né? O meu lema de vida. Não tem nada errado, está tudo bem, já está tudo bem. Depois de 7 anos que eu tinha feito a cirurgia, né? Eu perdi um pedaço aqui do meu cérebro, até do meu crânio, até do cérebro. Eu fui fazer uma cirurgia para voltar. Quando eu acordei, depois de 3 horas de cirurgia, quando eu acordei, ainda estava assim, do mesmo jeito. Naquele momento, eu botei a mão na minha cabeça e pensei assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Já está tudo certo. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o sucesso e aquilo que você quer tem que ser o que você quer, mas não é o que você quer, é, o que já é. Então eu não me deixei abater por nada, não me deixo abater por nada, porque eu tenho certeza que tudo é exatamente como é a vontade de Deus. E se eu for uma pessoa sincera, uma pessoa generosa, uma pessoa alegre, grata, com certeza Deus tem o melhor para mim. E como Ele tem oferecido sempre melhor, Deus oferece para mim. Acho que é porque que eu sou filho, né? O filho que é o melhor para o pai. Então é por isso. A minha vida só existem coisas boas. É agradecer esse líder que é o Enio, que foi uma pessoa que olhou para mim, confiou em mim no momento que eu estava pior na minha vida e disse: você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que eu quero que seja a própria manifestação do bem. E eu estou aqui, então, todos os dias. Não estou conseguindo todo dia, mas eu tento todo dia. E cada vez vai dar cada vez mais certo. Tudo certo, cada vez melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pretor Fernando. Eu te admiro muito, viu, cara? Agora há pouco você estava falando, teve que tirar um pedaço aqui da cabeça, né? E eu sempre acabo rindo quando você fala isso, porque uma vez você estava falando, eu tive que tirar um pedaço daqui, acho que precisa de encher de estopa aqui para poder compensar o buraco. Eu lembro dessas coisas, acabou rindo um pouco. Mas você é uma pessoa admirável, viu? A sua garra, a sua vontade, a sua determinação. Sair do hospital com uma informação, vai ter que utilizar a muleta para o resto da vida. Mas você era dono de si mesmo, porque você já participava da Seitoné. Tanto é que você, quando sofreu o acidente, você estava voltando de um evento da Seitoné, né? E talvez isso também te ajudou a te manter vivo e estar com a gente aqui hoje, né? Então, essa sua determinação, essa sua coragem, essa sua convicção no ensinamento da Seitoné, essa fé em Deus, que, graças a Deus, nós temos junto com a gente hoje aqui, e que você continue sendo essa pessoa extraordinária aí para o mundo. Muito obrigado, viu, professor? Você é um grande exemplo para mim. O Filho de Deus, ele anda com a própria perna, e a perna é de Deus. Muito obrigado. Verdade. Muito obrigado. Obrigado. Abração na família. Muito obrigado. E ouvindo o Fernando Ló, preletor Fernando Ló, arquiteto, eu vou então para a mensagem que está na palavra de luz, na mensagem do dia 5. E olha só o que tem na mensagem do dia 5. Você é sempre o protagonista da sua vida. Você é sempre o protagonista da sua vida. Que maravilha que é isso. E quando alguém diz para você assim, sabe? Que você que está em casa agora, sentado aí, talvez, ouvindo essa palestra da Seitoné, eu não sei se está na cozinha, se está na sala, se está no quarto, está na cama, está no banheiro, com o telefone na frente, eu não sei se você está trabalhando. Mas aí vem o professor Massaro Neguchi, o professor Seito Neguchi, e eles falam para você, você é o protagonista da sua vida. E aí, então, eu começo a parar e pensar, por que eu permito, então, que tantas coisas ruins, sejam elas dona do meu destino? E por que eu preciso ir para o buraco? Por que eu preciso viver triste? Por que eu preciso brigar com alguém dentro da minha própria família? Por que eu preciso de ter
talvez fracassos constantes na vida, se eu sou o protagonista da minha vida. E aí você para um pouquinho e pensa, meu Deus do céu, alguém disse para o Fernando Ló, agora há pouco, cuide bem dessas muletas, que você vai depender delas o resto da sua vida. Mas ele participava da Seitonoye. Nem sei quantos seminários ele tem nas academias da Seitonoye. Não sei quantas dezenas, centenas, milhares de reuniões que ele tem na vida dele da Seitonoye. E a convicção, quem mantém esse corpo vivo é Deus, é a vida de Deus. E a vida de Deus não precisa de muletas, digamos assim. E chegou em casa com essa convicção, com essa fé, deu adeus à muleta. E aí, a partir do momento que ele não foi mais dependente disso, começou a andar, e hoje anda normalmente. E é uma pessoa do bem, uma pessoa de sucesso, e um grande líder da Seitonoye. Então, nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso, né? Basta que você, então, assuma novamente as rédeas do seu destino, se for o caso de alguém que nos ouve agora, para não permitir mais que é a doença que comanda você, é o fracasso que comanda você. Não estou dizendo que vocês estão passando por isso, é apenas talvez para a gente fazer uma reflexão, porque às vezes o que não é, exatamente não é a doença que eu estou passando, mas talvez é uma tristeza, uma desarmonia, é um ciúme, é alguma coisa assim. Então pense um pouquinho, dá para mudar? Dá para mudar e você pode mudar, né? Então para você que está em casa agora ouvindo a Seitonoye, faz um favor, não só por você, pela tua família, pelo meio onde você vive, pelo mundo. Assuma o seu destino e leve a sua vida, o seu destino para o paraíso, para a felicidade, para o sucesso, para a alegria, para a prosperidade, para a harmonia. Porque esses são os atributos que Deus te deu, sucesso, alegria, felicidade. E contrariar tudo isso, a gente sofre. Se Deus deu a saúde e a gente querer viver doente, a gente sofre por causa disso. Se Deus nos deu alegria, viver triste, a gente sofre por causa disso. Por que que a gente sofre? Porque não é natural viver triste, não é natural viver doente, o natural é viver feliz e saudável. Só que a gente permite que às vezes a doença comande a nossa vida, por pensamentos errados, por ações erradas, sentimentos errados e assim por diante. Então é só fazer uma reflexão. Puxa vida, eu ainda guardo ressentimentos de alguém desde 1960. Eu ainda estou com aquela ideia de fracasso, porque eu perdi o emprego numa empresa, a empresa me mandou embora aquela vez, aquela pessoa me mandou embora. Eu estou com raiva dela até hoje. Se ela me mandou embora naquela época, não foi para mim ir para o buraco, não. É porque existia uma porta melhor para mim. É que eu não estava vendo a porta, só estava vendo a maldade de quem me mandou embora. Me perdoa, fulano de tal, não importa se ele está aqui, né, já está no outro plano. Perdoa, agradece. Agradece os anos que trabalhou na empresa, por exemplo. Agradeça aos seus clientes, para quem tem uma loja, para quem trabalha com vendas. Agradeça aos seus clientes. Agradeça aos seus fornecedores. Agradeça a todos os produtos que você tem lá na sua loja, na sua prateleira, na sua barraquinha, na sua quitanda, não sei aonde. Agradeça. E com esse sentimento, então, é que as coisas melhoram e a sua vida se transforma. E vamos mais um pouquinho, né? E diz assim, então, no livro Sucesso Nunca Dorme. Ser uma pessoa de bem não é tudo se você não faz todo o bem que pode pelas outras pessoas. Ok, que você é de bem, não há dúvidas disso. Claro que você é. Mas sendo do bem e não fazendo o bem, tem coisa errada aí. Então, o natural, o açúcar é ser doce, o sal é ser salgado. Perfeito. Mas é natural que você, como pessoa do bem, fazer o bem também. E andar triste não é fazer o bem. Olhar os defeitos dos outros tampouco é fazer o bem. Criticar também não é fazer o bem. E sendo assim, então, por que não, então, a gente não olhar mais para os nossos familiares, para as pessoas, para os clientes, fornecedores, para a população de um modo geral? Não para olhar como estão vestidas, se são bonitas, se são altas, se são baixas. Mas apenas para reverenciar, agradecer e desejar um dia maravilhoso.
uma vida maravilhosa de bênçãos. E quando assim você e eu, nós fizermos, o mundo vai se tornar um paraíso. Então, aqueles olhos que viam defeitos, fecham eles a partir de hoje e deixa muito bem aberto os olhos que é utilizado por Deus para ver tudo como Deus. Se até agora eu utilizava a boca para expressar os seus pensamentos através de palavras negativas, fecha ela também de uma vez por todas. Abra somente a boca que vai falar as palavras de Deus. De amor, de incentivo, coisas positivas, de gratidão. E não precisa de muitas coisas não, viu? Só um muito obrigado de todo o coração harmoniza casais, harmoniza pais e filhos, você prospera, você tem sucesso. Mas também só algumas poucas palavras. Te odeio, saia da minha vida, suma daqui. Foram poucas palavras em tão poucos segundos, mas o suficiente para estragar talvez dezenas de anos, não só de uma pessoa, talvez de várias pessoas, só por causa desses tão poucos segundos. Se é assim, então, eu sou o dono do meu destino, então dá para fazer, né? E mais um pouquinho, então, diz assim no livro Sucesso Nunca Dorme. Muitos perdem um tempo precioso sendo o que não são. Submetem-se ao próprio cárcere emocional de aceitar a tristeza e a angústia como parceiras. Então, muitos perdem um tempo precioso sendo o que não são. Submetem-se ao próprio cárcere emocional de aceitar a tristeza e a angústia como parceiras. Então, seja você quem você é, filho de Deus perfeito e maravilhoso. Um ser onde está Deus ali em você, onde a sua própria vida é a própria vida de Deus. Este é você. O doente, entre aspas, não é você. O fracassado, entre aspas, não é você. O que guarda ódio, o que guarda mágoa, não é você. Tudo isso é falso. É um falso você. E você não é falso como filho de Deus. Você é verdadeiro. Quem disse para você que você não nasceu para ser sucesso, ser feliz e ter prosperidade? E se alguém te disse isso, essas palavras não foram verdadeiras. Se alguém olhou para você e te examinou como alguém fracassado, também esse olhar não era verdadeiro. E se você se considera assim também, essa consideração de si mesmo também não é verdadeira. Porque como filho de Deus, você é perfeito. Perfeito. E o ser perfeito tem todas as bênçãos de Deus. Logo, você é um vencedor. E para a gente encerrar essa atividade de hoje, eu gostaria de convidá-los, a você que está em casa agora, que está nos assistindo agora, que acompanhasse mentalmente a leitura de uma oração que está no livro A Verdade em Orações, ou na Sutra Sagrada A Verdade em Orações, volume número 1, que é esta obra sagrada aqui, ó, do autor, professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seicho no Ie, A Verdade em Orações. Tem 2 volumes, o 1 e o 2, né? Eu vou utilizar o volume número 1, e eu gostaria, então, fazer essa oração para vocês, para mim e para todas as pessoas, e se chama assim, Oração para Concretizar a Riqueza. Oração para concretizar a riqueza. Então, se for possível, né, podem fechar os olhos. Se tiver oportunidade também, se coloque em posição de oração. Posição de oração é mãos justas postas diante do rosto, sentado corretamente. E acompanhe mentalmente, então, por favor, esta oração. Oração para concretizar a riqueza. O homem é filho de Deus, herdeiro de todas as coisas boas e belas que pertencem a Deus. Deus é a fonte da riqueza infinita. É, por assim dizer, um ser infinitamente rico. Portanto, ao nível da imagem verdadeira, é absolutamente impossível que o homem, herdeiro de riquezas infinitas, tenha de sofrer como prisioneiro da pobreza. Se o homem, sendo filho de Deus, torna-se prisioneiro da pobreza e vive a sofrer,
Isso não quer dizer que ele seja pobre em sua imagem verdadeira. Se está manifestando a situação de pobreza, é apenas porque o homem está com a mente obscurecida pela ideia de pobreza, tal como o céu encoberto por nuvens escuras. E com isso limita a sua própria capacidade e não deixa resplandecer no mundo fenomênico a luz da imagem verdadeira. Mesmo estando encoberta por nuvens escuras, a luz do sol continua a brilhar por detrás delas. Do mesmo modo, ainda que no aspecto fenomênico seja manifestada a pobreza, o homem em imagem verdadeira continua sempre próspero, sendo absolutamente impossível tornar-se pobre. Olha só, hein? Para que a riqueza se manifeste no mundo fenomênico, basta eliminar as ilusões da mente, expulsar as nuvens de autolimitação e fazer resplandecer a luz da prosperidade da imagem verdadeira. E para expulsar da mente as nuvens da ilusão, basta dizer palavras da verdade. Palavras da verdade são aquelas que falam da imagem verdadeira. O homem, sendo filho de Deus, é eternamente próspero em sua imagem verdadeira. Portanto, se queremos fazer surgir a riqueza, devemos sempre falar da prosperidade da imagem verdadeira, eliminar da mente o pensamento ilusório de que somos pobres e realizar o máximo possível obras de amor em prol da humanidade. Deus é amor. Assim sendo, manifestar amor é fazer com que a luz da imagem verdadeira resplandeça transpassando o aspecto fenomênico. Do mesmo modo que a luz do sol resplandece por entre as nuvens, como a palavra é semente, à medida que proferimos palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira, vamos nos tornando capazes de captar os sussurros da alma que surgem naturalmente do nosso íntimo e nos exortam. Façam tais e tais obras de amor. Quando se trata de uma obra de amor que irá tornar feliz ou felizes os nossos semelhantes, devemos executá-la sem receio, sem hesitação. Não importa que pareça ser uma obra muito modesta. A prática desta obra aparentemente modesta é que será o início da expulsão das nuvens da ilusão da pobreza. Se algumas pessoas só interessam em realizar grandes obras de amor, isso significa que em algum canto do seu coração existe a vaidade, a vanglória, que lhe suscita o desejo de alardear suas obras boas. Nas modestas obras de amor é que se revela o amor de Deus, puro e sincero, isento de vaidade e vanglória. O próprio Jesus Cristo, referindo-se a atos de caridade, disse: sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando, pela realização de obras de amor, expulsamos as nuvens da ilusão, fazemos resplandecer a luz da imagem verdadeira e agimos iluminados por essa luz. Passa a manifestar em nós a prosperidade de filhos de Deus, que já nos está reservado no reino do céu. Palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira e a prática do ensinamento, que consiste em realizar obras de amor em todas as ocasiões, são esses os dois elementos que constituem as duas rodas do veículo, que transporta até o mundo fenomênico os tesouros infinitos que nos estão reservados no mundo da imagem verdadeira. Agradeço a Deus que me fez compreender esta verdade. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. E assim, então, a gente encerra esta atividade. Muito obrigado. Deus abençoe. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo.
Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado.